Vamos colocar o nosso, não dá para enxergar, a doutora Caroline Siglioni. Sigolini, isso aí, muito bem. Então nós vamos ter matéria especial com a doutora Caroline Sigolini. Ela vai conversar com a gente daqui a pouquinho. E se você quiser participar do nosso programa, se você tiver alguma pergunta para fazer para a doutora, você pode ligar no 30 53 1040, 30 53 1040, ou então você pode fazer a sua pergunta através do áudio, né? Você pode mandar um áudio aqui fazendo a pergunta para a gente no WhatsApp 98334 5777, 98334 5777. Nós vamos falar aí a respeito de separação, de filhos, direitos e deveres dos pais. Você que está me ouvindo, você que é separada, você que tem um filho, não sabe direito, né, se as coisas estão correndo certo, se o que você está fazendo é certo. Então, fique atenta aí, fique ligada na nossa entrevista de hoje. E se você tiver uma pergunta, você pode ligar e fazer. Porque a gente sabe, né, tem aquele ditado, mexe comigo, mas não mexe com meus filhos, não é assim? Toda mulher se transforma em uma verdadeira leoa quando se torna mãe. Faz de tudo para proteger e defender sua prole. Isso inclui saber quais são os direitos dos seus filhos em caso de separação. Apesar de a maioria estar informada sobre os direitos dos seus filhos, muitas não sabem quais são os direitos e os deveres para com os filhos. Então, nós vamos ter aí, a advogada, ela já está na linha? Não? Então, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre esse assunto com a doutora Caroline Sigolini, advogada de Direito das Famílias e Direito Homoafetivo, né? Mestranda em Direito de Família, Infância e Adolescência. Daqui a pouquinho. De coisa séria, né? Porque nós já estamos na linha com a advogada de Direito das Famílias, a doutora Caroline Sigolini. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Cíntia. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada por estar hoje participando aqui do nosso programa, onde nós vamos esclarecer aí algumas dúvidas, né? Nós temos tantas mães, pais nos ouvindo nesse momento e às vezes a gente não conhece muito bem aí os deveres, não é? Então nada melhor do que ter hoje a sua participação aqui para poder conversar, explicar direitinho para os nossos ouvintes. Inclusive, se alguém tiver alguma pergunta, é só ligar 30 53 10 40 ou mandar o áudio aí com a sua pergunta no WhatsApp da Rádio Capital, o 983 34 5777. Eu começo perguntando para a senhora, doutora, quais são os direitos e deveres do pai separado? Bem, primeiramente, Cíntia, obrigada pelo convite. É realmente um assunto muito interessante que desperta inúmeras dúvidas para todo mundo. Essa sua pergunta é interessante porque a gente falaria aqui de direitos e deveres entre os próprios adultos, né, que eles têm, então, direito ao divórcio e à partilha de bens. Em relação dos direitos e deveres do pai separado com relação aos seus filhos, é importante dizer que o primeiro e mais fundamental deles é o direito à convivência. Então, o pai ou a mãe que se separa, ele tem direito a conviver com seus filhos, de participar da educação, de transmitir suas crenças, suas culturas, de poder ir até a escola, verificar desempenho escolar, né, saber todas as informações escolares, enfim, direito de participar da vida dos seus filhos, né? Esse é um dos deveres e direitos principais do pai, né? A convivência, que é muito comum que no divórcio as partes acabem guardando algumas mágoas e acabem contando nos filhos, né? Punindo aí o ex-marido ou a ex-esposa, deixando que de lado, né, os interesses parentais. Então é importante deixar claro que o direito à convivência, ele é, assim, unânime, ele é expressivo, ele é constitucional e ele deve ser garantido no final do casamento. Tá aí, é uma coisa que, infelizmente, hoje em dia é comum você encontrar crianças, né, filhos de pais separados, não é? Mas muitos casos ficam com essa briguinha, essa rusga, essa coisa, aonde só atrapalha o filho, né, doutora?
Com certeza, isso é um comportamento muito prejudicial. É importante, a gente fala sempre aqui no escritório que quando o casamento acaba, o que acaba, na verdade, é o relacionamento conjugal. O relacionamento parental, ele é para sempre, É porque teve um verdade, filho, né? é Então, verdade. é importante deixar as questões pessoais, os sentimentos pessoais de lado e pensar no bem-estar da criança. É claro que isso não é fácil, isso requer treinamento, Uhum. mas é importante que a gente repita isso sempre. E às vezes está indo tudo bem, até se separaram, está indo mais ou menos, mas basta ou a mulher ou o homem, um dos dois, arrumar aí um novo companheiro, um namorado, aí começa a mudar tudo, né, doutora? Muda tudo de figura, e aí vem a tão comentada alienação parental, né? Aí acaba ocorrendo a campanha de desqualificação do pai ou da mãe, né? Que já está em outro relacionamento, É e aí verdade. o companheiro ali, ou o homem ou a mulher separado, ele não consegue deixar de lado as questões, né, pessoais mesmo, ele está com os ressentimentos à flor da pele e acaba, infelizmente, transmitindo isso para os filhos e é muito ruim. Agora, nós falamos aí, a senhora falou dos deveres do pai separado. Agora, quais são os direitos dos filhos quando os pais se separam, doutora? Bem, os direitos do filho, quando os pais se separam, então, são basicamente dois, né? O de convivência, então é direito do filho conviver, especialmente, né? Conviver, manter relações pessoais e contato direto com ambos os pais, independente de como ficará definida a guarda. Então, ele tem direito à convivência e direito a alimentos, né? Que é a famosa pensão alimentícia. Então, ele vai ter esse direito garantido basicamente até os 18 anos, né? Estão falando como regra geral, os pais têm esse dever de sustento e os filhos têm direito a esse alimento, né? Tem direito a postular a pensão alimentícia. Muitos casos os pais se separam e às vezes a mãe fala, ou o pai fala assim, eu consigo sustentar sozinho, eu não preciso disso, mas é importante deixar claro que é um direito do filho. Então, o filho tem o direito de ver o pai ou a mãe que se separa contribuindo financeiramente na sua vida. Certo. Doutora, quando existe essa separação, os filhos ficam sempre com a mãe ou não é bem assim? Não, não é bem assim. Não existe uma regra, mas assim, em números absolutos, eu diria que geralmente a criança acaba morando com a mãe e o pai acaba fixando um regime de convivência, mas também temos a guarda compartilhada, né, quando os pais vão dividir as responsabilidades e tudo de forma equilibrada. No geral, e o que eu tenho percebido muito é que antigamente existia uma cultura muito mais de guarda unilateral. Então, os pais se separam, a mãe acaba ficando com a guarda do filho para si, regulamentando então a convivência do pai, né, o famoso direito de visita. E nos tempos atuais, né, a gente tem até uma campanha da Ordem dos Advogados falando que filho não é visita. E aí é uma campanha que busca, então, conscientizar os pais acerca dos benefícios da guarda compartilhada, né? Que ainda que tenha guarda compartilhada, que é aquela modalidade que os pais dividem, né, as responsabilidades, né, as obrigações, mesmo na guarda compartilhada, a criança precisa ter uma residência fixa. Ah, Porque às sim. vezes a gente fala assim, guarda compartilhada, na cabeça daquela mãe ou daquele pai já fica pensando assim, bom, eu vou ficar de segunda a quinta dormindo na casa de um, de sexta a domingo na casa de outro, e isso seria uma guarda alternada, que no Brasil não tem regulamentação. Então, na Hum. guarda compartilhada, ele vai ficar morando com um dos pais, vai ter uma residência fixa, e o compartilhamento é da vida, né, das decisões, especialmente, mas não existe uma regra, tá bom, Cíntia? Ah, Não há nada definido, existe uma recomendação, né, de guarda compartilhada, mas isso não é uma regra absoluta. no caso, assim, o juiz é quem decide isso, doutora? O tipo de Na verdade, guarda? a guarda do filho, ela sempre vai precisar passar pelo Poder Judiciário, porque é um interesse de menor, né? Então, Sei. sempre que tem um interesse de um menor envolvido, o Poder Judiciário ele precisa averiguar se ainda que, por exemplo, o que também é um caso muito, muito natural, os pais se separam, acabam fazendo um acordo de boca,
e não levam isso ao Poder Judiciário. E aí, como você bem disse antes, um deles acaba constituindo um novo relacionamento, aquele acordo de boca não vai dando certo. Então, o que é o grande conselho aqui? Ainda que você acorde de boca com seu ex-marido, como vai ficar a guarda, é fundamental, é imprescindível que você leve ao conhecimento do Poder Judiciário para o juiz analisar se aquela modalidade de guarda, se aquele acordo que os pais fizeram reflete o melhor interesse da criança e não vai prejudicá-lo. Porque muitas vezes os pais podem querer alguma coisa e o juiz e o Ministério Público, que tem o dever de fiscalizar os casos que envolvem menores, podem perceber que aquilo que os pais querem não reflete o que melhor traria segurança para a vida daquele filho. Então, o juiz pode decidir de forma contrária, sim. Ah, tá certo. Doutora Carolina, só um instantinho, que eu preciso faturar um pouquinho aqui. O comandante está pedindo passagem e já já a gente volta. Combinado. Cíntia, com você. Muito bem, estamos de volta então. Vamos juntos até às 3 da tarde, até a nossa querida companheira Roberta Tiepo, que chega aí com seu Expresso Capital. E hoje nós estamos conversando com a doutora Caroline Sigolini, ela que é, né, advogada, ela que está aqui nos ajudando a tirar nossas dúvidas nessa matéria que estamos fazendo de separação e filhos, direitos e deveres dos pais, tá certo? Ela é advogada de direito das famílias e direito homoafetivo. Então, a doutora já está na linha e parece que tem uma pergunta, né, para a doutora? Boa tarde, Boa Inês tarde. do Jardim das Oliveiras. Minha pergunta é, doutora, minha filha vai fazer 18 anos agora em setembro. Ela fazendo faculdade, o pai dela, é pai separado, tem a obrigação de continuar dando a pensão, não é? Tira essa dúvida para mim, por favor, muito obrigada. Tá aí o nosso ouvinte, então, perguntando para a doutora se o pai é obrigado a dar pensão para a filha dela. A filha está fazendo faculdade e vai fazer 18 anos. E aí, doutora? Cíntia, essa pergunta é tão importante e eu agradeço a pergunta dessa ouvinte, porque é uma dúvida unânime, geral, todo mundo tem essa dúvida. Verdade. Quando eu falo que a regra geral de alimentos até os 18 anos é porque toda regra comporta exceção. Nesse caso da filha dessa ouvinte, o pai ele tem o dever de continuar pagando a pensão alimentícia até o término, né, até a conclusão do curso superior, ou mesmo de um curso técnico profissionalizante, caso ela venha fazer. Então, o pai tem o dever de sustento, ainda que ela atinja os 18 anos. Esse direito ele vai permanecer, esse dever do pai vai permanecer até a conclusão do ensino superior, né? Ou até ela atingir 24 anos de idade. Aqui eu trago uma ressalva, que também tem casos e casos, né? Existem aqueles casos que o filho acaba protelando também a conclusão do curso superior, né? Então, por exemplo, uma faculdade que levaria 4 anos, ele acaba levando 8, né? Numa espécie de, assim, fazendo corpo mole, né? Para se valer da pensão alimentícia. Então, verificado também essas condições, sabendo ali, verificando no caso concreto que o filho possa estar fazendo alguma manobra para continuar com a pensão ela pode ser extinta também. Mas no caso da filha dessa ouvinte, com certeza o dever de alimentos para a filha continua até a conclusão do curso superior. Ah, muito bem. Então, explicado, tá aí, gente? Tá, entendeu, minha amiga? Muito bem, vamos continuar. Eu queria saber agora o seguinte: essa decisão sobre a guarda sempre judicial, né? Quer dizer, a decisão é sempre sobre a guarda judicial. Após definida a guarda, pode ser revista, doutora? Sim, Cíntia, a guarda ela pode ser sempre revista se ela não for benéfica para o filho, tá? É sempre uma ação judicial, é uma ação chamada de revisional de convivência, porque verificado o caso concreto, pode dar certo a certo. Então, vamos supor, estabelecemos guarda compartilhada. O pai deixa de querer participar da vida dos filhos, de contribuir ali aquilo que foi acordado, não respeita mais os horários de convivência, passa a deixar tudo a cargo da mãe. Então, são situações que acabam havendo um descumprimento daquilo que foi estabelecido, não resulta mais em benefício para essa criança ou para esse adolescente. Então, ela pode sempre ser revista se houver um descumprimento daquilo que foi acordado no passado
e se não for benéfica para o filho, com certeza. Tá certo. 2h56. Tem mais uma pergunta, mas alguém querendo aí fazer uma pergunta, doutora. Vamos Oi, ouvir. doutora. Boa tarde, eu sou a Vanessa. Eu gostaria de saber em relação ao filho, aos cuidados com seus pais na terceira idade. Eu gostaria de saber se tem algum tipo de processo que possa fazer com aqueles filhos que dão a mínima atenção aos seus pais na velhice, entre ajuda financeira, presencial, sabe? Em relação a isso, porque ali um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai. É nessa parte que eu queria entender, que no final sempre sobra para um, sempre sobra para um. Aí aquele que está ali o resto da vida toda cuidando, sabe? Entre aspas, é o único prejudicado que não está vivendo a sua vida. Então eu gostaria de saber se teria algum tipo de processo em relação a esses filhos que dão a mínima atenção aos seus pais. Muito obrigada. Nada, querida. Embora tenha fugido um pouquinho do nosso assunto, né? Não sei se a doutora pode dizer alguma coisa. Claro. Vanessa, a sua pergunta também é uma pergunta super frequente e assim, e vale tanto para a ordem natural, né, de cuidados para pais, para filhos, ou a ordem de filhos para pais. A gente não pode exigir, você não pode exigir que o filho ou que o pai conviva se não for da vontade dele. A gente não pode obrigar ninguém a conviver. É importante deixar claro, temos sim direitos e deveres de conviver, é nosso direito conviver, é o dever do pai também querer conviver com o filho, mas ninguém pode obrigar, porque aí a gente estaria falando de afeto, né, de amor e de vontade. Com relação à parte financeira, os pais, assim como os pais têm o dever de assistir, criar os filhos menores, etc., os filhos maiores também têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice. Só que o Código Civil, ele exige que é preciso que o pai demonstre a necessidade alimentar. Então, eu estou ali passando por uma situação muito difícil, eu não consigo me sustentar, e provar que o filho tem capacidade financeira de prestar auxílio ao seu genitor. Esse pagamento de alimentos, né, também é uma pensão alimentícia aos pais, é somente naqueles casos daquele pai que está numa situação muito singular, efetivamente, e necessita de auxílio para subsistência, né? Não pode ser considerada, então, uma assistência complementar. Então, eu tenho minha aposentadoria, eu tenho minha casa própria, eu tenho isso, mas eu quero além. Não, se você tem o básico e consegue sobreviver, obviamente, os filhos não serão obrigados, né, ao pagamento. Mas se demonstrada a necessidade, esse pai, esse idoso, ele pode entrar com uma ação de alimentos contra o filho, tá? É possível que seja acionado os filhos judicialmente. Tá aí, então. Olha, teríamos ainda muitas perguntas, muitas pessoas querendo fazer perguntas, mas não temos mais tempo. Então, eu quero agradecer a doutora Caroline Sigolini pela participação em nosso programa e gostaria muito que a senhora deixasse o seu contato para os ouvintes, doutora. Pode ser? Claro, Cíntia, muito obrigada pela oportunidade. Espero sempre retornar ao seu programa com essas pautas tão importantes. O meu contato, eu vou deixar meu Instagram, que é um lugar que eu acesso muito, eu respondo muitas dúvidas, que é o @Caroline Sigolini. O Caroline é com I, o Sigolini é com C, Caroline Sigolini. E também o número de WhatsApp, que é o 11 98933 2016. Tá certo. Um grande beijo para a senhora e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada. Até, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querida. Então, vamos embora, né, comandante? Agradecendo a todos vocês pelo carinho.